Fala pessoal, e aí, tudo certinho? Olha só, agora a gente vai começar uma parte do nosso conteúdo que é uma das mais importantes para a prova de geografia do Enem. Como já comuniquei com vocês em algumas outras oportunidades, o espaço rural é um dos assuntos mais cobrados e geralmente esse assunto ele está muito ligado a um outro tópico que também cai em grande quantidade na prova do Enem, que está relacionado com meio ambiente. E obviamente a gente vai entender que quando existe a prática da agricultura ou a prática da atividade pecuária, isso logicamente vai estar impactando o meio ambiente. Então, dessa forma, o espaço rural é muito relevante para os estudos de vocês. E para a gente começar, a gente vai pensar em todo o histórico, em toda a evolução da agricultura, para a gente entender que ela, mesmo sendo uma atividade muito antiga, desde os primórdios praticamente da humanidade, ela é ainda uma atividade muito importante. Então, para a gente pensar na evolução da agricultura, a gente liga isso justamente à evolução da humanidade. Basicamente, quando vocês estudam em história, a gente fala sobre o período paleolítico na transição para o período neolítico, ou seja, utiliza-se muito a expressão o homem da pedra lascada, a idade da pedra lascada, e você tem a evolução para a idade da pedra polida, paleolítico para o neolítico. E o que significa isso? Significa que antes o homem primitivo, o homem nômade, ele vivia da caça, da pesca, da coleta e, consequentemente, ele não fixava a moradia num único local porque ele dependia da demanda de fornecimento de subsistência para que ele pudesse sobreviver. No momento em que ele passa a dominar o fogo, no momento que ele passa a desenvolver técnicas de cultivo de alimentos, domesticar os animais, o homem se torna sedentário. E dentro desse contexto de sedentarização, você vai percebendo que nós vamos ter o que a gente chama de a primeira revolução agrícola, que é justamente o momento em que o homem desenvolve a condição, desenvolve técnicas para poder desenvolver também a prática da agricultura. E dentro dessa característica, você vai perceber que a atividade agrícola, ela vai estar relacionada então com a produção. Ou seja, à medida que essa atividade evolui, ela vai permitindo que haja o aumento da produtividade. E dentro disso, a gente pode pensar até mesmo numa organização. Quando falamos em atividade industrial, a gente fala muito de uma divisão do trabalho, de uma divisão de tarefas na atividade industrial. Mas essa divisão também se inicia com a atividade agrícola. Algumas sociedades indígenas, elas já faziam uma organização do trabalho, da divisão do trabalho entre homens e mulheres, onde cada um tinha sua função específica a ser realizada dentro do espaço rural. E pensando nessa condição, a gente imagina que quando tivemos a primeira revolução agrícola, nesse momento em que o homem se sedentariza, e depois quem vem modificar de forma considerável a atividade agrícola, vai ser justamente a revolução industrial. Por quê? Porque a revolução industrial ela vai promover alterações nisso que nós temos com relação entre campo e cidade. A revolução industrial ela vai fazer com que a dependência do campo agora em relação à cidade ele aumente, justamente por conta das tecnologias que são desenvolvidas para facilitar a produção agrícola. E não só facilitar a produção, mas também aumentar a sua produtividade. E, consequentemente, a agricultura, que sempre teve uma importância do ponto de vista inicial de alimentar a população, depois, como uma grande atividade econômica, ela se reinventa dentro de um processo onde a indústria vai fazer com que haja uma diferenciação entre os espaços. E principalmente uma diferenciação entre espaços de países desenvolvidos e países subdesenvolvidos. Ou seja, a gente vai falar muito do que chamamos de agrobusiness, ou seja, a ideia de você produzir para abastecer o mercado, mas principalmente para ter desenvolvimento
econômico. E dentro dessa característica de possibilidades de desenvolvimento econômico, nós falamos também sobre as commodities. E aí vai pensar, poxa Flávio, mas o que são commodities? Quando a gente fala de commodities, estou falando justamente do preço da matéria-prima. Quando eu falo de commodity, estou falando da matéria-prima bruta. Então vamos pensar, o Brasil é um grande produtor de soja. Ou seja, o que é a soja? A soja é uma commodity que o Brasil coloca no mercado internacional, vai ser adquirida por países, principalmente pela China, e nessa aquisição eles transformam a soja em um produto industrializado. Por exemplo, pega a soja e transforma em ração para poder cuidar de animais na atividade pecuária. Perfeito? E dentro dessa ideia, você vai raciocinar que as relações econômicas entre países desenvolvidos e países subdesenvolvidos, ela acaba sendo voltada para o que a gente chama de políticas protecionistas. Ora, Flávio, mas me explica um pouco sobre o que é isso. O que é esse protecionismo? Quando você fala nesse termo, obviamente você vai ligar à condição de proteção. E proteção do quê? Proteção do seu mercado, aquele produto que vem de fora. E o que os países desenvolvidos fazem? Eles buscam condições para oferecer subsídios agrícolas à sua produção. Flávio, o que são subsídios agrícolas? Vou dar um exemplo para você. Imagine um produtor rural num país desenvolvido. Então vamos pegar aqui, por exemplo, imagine um produtor rural na França, tá? E esse produtor rural, quando ele vai ali plantar, vamos pensar, ele vai plantar algodão. Então quando ele vai plantar algodão, ele vai ter que ter os seus custos de produção. Que custos seriam esses? Ora, ele tem que investir no maquinário, ele tem que investir no preparo da terra, ele tem que investir na mão de obra, tanto a especializada quanto uma mão de obra com menos formação, mas que é importante em todo o processo. Aí o governo francês age. Age de que maneira? Poxa, o produtor não tem que comprar as sementes para que ele possa produzir? Então o que o governo francês oferece? Oferece as sementes para o produtor. No momento que o produtor recebe as sementes do governo, obviamente ele vai ter menores custos na sua produção. Por que ele vai ter menores custos? Porque ele não está precisando de comprar semente. A semente está sendo fornecida pelo governo. Nisso, ele vai produzir. Quando ele produz, o produto final vai ter um preço menor, porque ele teve menos custos. E no momento que ele recebe esse subsídio do governo, logicamente, ele está propiciando uma condição desigual de competição no mercado. Porque um produto agrícola de um país pobre, de um país subdesenvolvido, que depende da comercialização de produtos primários, ou seja, que depende da comercialização de commodities, no momento que ele não tem esse subsídio pelo governo dele, ele vai estar numa condição desigual de competição. E isso é muito comum dentro do que a gente pensa nas relações comerciais, tanto é que a OMC, a gente pode dizer que essa Organização Mundial do Comércio, ela tem grandes dores de cabeça, justamente quando você tem essa relação país desenvolvido e país subdesenvolvido no quesito atividade agropecuária. E a gente pode dar alguns exemplos, tá? Que são os mais comuns. É você pensar, por exemplo, na Europa e também nos Estados Unidos. Na Europa, a União Europeia, os países que fazem parte da União Europeia, eles participam de um programa que chama PAC. O que é esse PAC? Programa Agrícola Comum. E qual é a característica desse PAC? É fazer com que os países que são membros da União Europeia deem preferência aos produtos agrícolas produzidos pelo bloco. Vamos imaginar, existe um país dentro da União Europeia que está na necessidade de comprar arroz. Poxa, ele vai comprar arroz de quem? Ele vai comprar o arroz do membro da União Europeia que produz arroz. Ou seja, ele vai dar uma preferência para países que estão dentro do mesmo bloco. Ah, mas o que o bloco oferece não é suficiente para atender minha demanda. Aí sim vai comprar de outros países e, nesse caso,
principalmente países subdesenvolvidos, beleza? Nos Estados Unidos a gente tem essa política que é o Farm Bill, que é uma política que é alterada praticamente de 4 em 4 anos, onde existem as políticas sobre a forma como o governo vai atuar justamente para beneficiar tanto a produção agrícola como também na pecuária dentro do país. E no momento que tem esse tipo de ação, obviamente que isso interfere na relação comercial, onde os países subdesenvolvidos acabam sendo prejudicados, porque são os países que dependem dessa produção. Beleza? Bom, então você percebeu que a agricultura se desenvolve com a tecnologia proveniente da Revolução Industrial. Então, exatamente isso a gente pode observar aqui, ó, a evolução da atividade agrária. Então, vamos lá. Primeiro, a gente vai pensar na agricultura arcaica. O que é uma agricultura arcaica? Pessoal, a agricultura arcaica é uma agricultura rudimentar. A agricultura sem uma técnica apropriada e, consequentemente, com baixo nível de produtividade. Beleza? Bom, nesse contexto a gente pode falar que é o início da atividade agrícola, né? Ou seja, um momento em que não teve ainda a modernização de técnicas. E olha que existem países subdesenvolvidos que infelizmente ainda praticam esse tipo de agricultura, porque não passaram por um desenvolvimento tecnológico. Se não é o país por inteiro, mas você pode encontrar algumas áreas que tem um déficit na capacidade de produção. Depois, vem a agricultura moderna. Quando falamos de agricultura moderna, é justamente você pensar que a agricultura ela entra num processo em que a atividade industrial se associa. Essa relação indústria e campo, de forma que as técnicas passam a ser desenvolvidas, os produtos, o maquinário passa a ser desenvolvido e permite que haja aumento da produção e também aumento da produtividade. Porque é muito importante ter muito bem diferenciado esses dois conceitos, produção e produtividade. Por quê? Porque quando você fala em produção, vai estar relacionado com o total do que é produzido. Quando a gente fala de produtividade, eu estou falando do total produzido por área. Então vamos imaginar, um determinado fazendeiro, ele produz 1 tonelada de soja em 1 hectare. Beleza, então isso é o que? É a produção dele. No momento que ele quer aumentar a produção, ele tem 2 caminhos. Ele adquire mais 1 hectare de terra e aí ele vai passar a produzir em 2 hectares 2 toneladas de soja. Aumentou a produção, só que ele não aumentou a produtividade. O que seria aumentar a produtividade? Seria no mesmo hectare, esse agricultor que antes produzia 1 tonelada de soja, ele passar a produzir agora 2 toneladas no mesmo espaço. Mas, para produzir 2 toneladas de soja num espaço que antes produzia apenas 1, o que é necessário? Investimentos, avanços tecnológicos. E dentro dessa condição, nós pensamos na agricultura contemporânea. E o que seria essa agricultura contemporânea, essa agricultura atual? É imaginar que, principalmente a partir da terceira revolução industrial, nós tivemos uma série de técnicas desenvolvidas especificamente para aumentar a produtividade agrícola. E, logicamente, pensando em toda a demanda necessária para a produção de alimentos. Apesar que isso tem uma grande discussão, porque o planeta tem capacidade suficiente para produzir alimentos para todo mundo. Ora, Flávio, se tem capacidade para produzir alimentos para todo mundo, por que existem pessoas com fome? Porque aí, cidadãos de bem, nós estamos falando do sistema capitalista e que é extremamente desigual, porque não dá acesso a esses alimentos para todo mundo. Então a gente tem que grandes contrastes de áreas que são grandes produtoras, às vezes até mesmo dentro de países em que a fome é enorme,
mas a população não se beneficia dessa produção, porque o sistema é justamente voltado para a obtenção de lucro, para poder produzir e comercializar. E dentro dessa característica, a gente pode dar alguns exemplos que são muito relevantes. E o primeiro deles é a Revolução Verde. Pessoal, quando você fala de Revolução Verde, você vai imaginar numa condição de que a agricultura vai passar por um grande desenvolvimento. E de fato foi. Essa prática, ela se desenvolveu a partir dos anos de 1950, pós, Segunda Guerra Mundial, e ela foi principalmente proposta pelos Estados Unidos. Por quê? Os Estados Unidos chegaram numa conclusão de que era necessário que a produção de alimentos aumentasse, principalmente em países mais pobres. Por quê? Porque caso a população aumentasse a demanda por alimentos e os países mais pobres não conseguissem suprir essa demanda, poderia levar a movimentos populares e que seriam muito voltados para as causas sociais. Nós estávamos vivendo a Guerra Fria. E vivendo a Guerra Fria, esses países com essas manifestações poderiam se inserir no sistema socialista, ou seja, serem apoiados pela União Soviética. E depois, os Estados Unidos pensou, poxa, a indústria química está um pouco ociosa, porque antes a indústria química estava voltada para a produção de armas nucleares para a guerra. Tanto é que, Segunda Guerra Mundial, Hiroshima, Nagasaki, bomba nuclear. Mas depois, a capacidade de produção da indústria química norte-americana, ela cai. Então, nós vamos ter o quê? Investimentos para buscar maneiras de aumentar a produtividade. E que maneiras foram essas? Justamente, pessoal, quando começamos a ter o advento dos agrotóxicos, que fazem dos fertilizantes para que haja um preparo do solo, para que o solo possa ter uma reposição dos nutrientes que ele precisa para ser produtivo e, principalmente, proteger a plantação contra as pragas, contra as pestes. Resultado, no momento que se criam essas técnicas, a produtividade agrícola aumenta. E aí o que os Estados Unidos fizeram? Jogaram essa ideia no mercado. Gente, desenvolvemos um conjunto de produtos que vão facilitar a produção agrícola, vão fazer com que a produção agrícola possa aumentar. Vamos, a partir desses produtos, dessas técnicas, exterminar a fome do mundo. Rapaz, se você escuta um negócio desse falando nos Estados Unidos, se você tiver meio emotivo, você chora. Porque, nossa, meu Deus, eles vão resolver a fome do mundo. Mas o que eles vão fazer com isso? Eles simplesmente querem vender essa tecnologia para países subdesenvolvidos. E vendeu, Flávio? Vendeu. E resolveu para países subdesenvolvidos? Resolveu. Rapaz, teve países subdesenvolvidos que compraram essas técnicas dos Estados Unidos e fizeram o quê? Aumentaram a produtividade. Ah, Flávio, que lindo, acabou a fome. É ruim, hein? Por quê? Porque não houve um processo de acesso a isso que era produzido, porque se produz para o mercado externo. Beleza? Ô, gente, como que são as coisas, né? O que está acontecendo no país de vocês? Não está todo mundo aí ouvindo no noticiário que o arroz aumentou o preço? E por que aumentou o arroz o preço? Rapaz, porque o arroz produzido no Brasil, a ênfase da produção foi para o mercado externo. Ou seja, nós produzimos e vendemos o nosso produto e não beneficiamos o atendimento do mercado interno. Como a nossa demanda pelo produto aumentou, resultado, o preço desse produto também aumenta porque nós precisamos de importar ele. Que loucura! Produzimos, exportamos, ficamos sem, compramos fora mais caro. A conta não fecha para quem? Para a maior parte da população, beleza? E dentro dessa condição, então Revolução Verde está relacionado com isso, tá? E aí você vai pensar que quem detém essas tecnologias? Os países desenvolvidos. E dentro dessa ideia, pessoal, é até interessante, porque quando eu comentei com vocês no início da aula, que a agricultura é um assunto que cai muito na prova de geografia e que está relacionado com o meio ambiente, vou te dar o toque.
Na década de 60, no final da década de 1960, uma pesquisadora chamada Rachel Carson, ela escreveu um livro chamado A Primavera Silenciosa. E nesse livro ela alertava pelos danos causados ao ambiente por conta do uso de agrotóxicos. Ou seja, ela falava sobre o quanto que isso poderia interferir na saúde da população, o quanto isso poderia interferir no meio ambiente, como a contaminação dos solos, a contaminação das águas. Beleza? Olha que interessante. Tanto é que depois que ela alerta para esses problemas, a ONU passa, na década de 1970, a desenvolver as chamadas conferências ambientais. Tanto é que a gente teve a primeira conferência ambiental em 1972, que foi a Conferência de Estocolmo, na Suécia. Beleza? Olha como está tudo, ó, ligadinho. E dentro dessa evolução dessa agricultura contemporânea, se a gente inicia falando de Revolução Verde, nós falamos também da biotecnologia. E falar da biotecnologia é justamente falar com o desenvolvimento da engenharia genética. E aí você vai raciocinar sobre as plantas transgênicas, os organismos geneticamente modificados, que entra dentro de uma condição de grande produtividade, mas que tem uma série de consequências negativas quanto ao predomínio de uma monocultura, a questão de uma espécie dominar uma determinada área e, consequentemente, impedir o desenvolvimento de outras, e sem contar com os dados voltados para o que isso causa na saúde do homem, porque ainda não se tem uma certeza, uma relação do qual benéfico ou maléfico esses organismos, essas plantas transgênicas podem causar à saúde da população, beleza? Mas a gente vai falar mais à frente de agricultura brasileira e eu vou mostrar justamente como que o Brasil se inseriu dentro do uso de transgênicos, principalmente falando da lei de biossegurança existente no nosso país, beleza? Mas aí, pessoal, a gente encerra por aqui agora, então a gente está falando justamente de um processo de introdução da atividade agrícola, beleza? E daqui a pouquinho a gente continua. Valeu? Grande abraço, até a próxima!